Incapaz de compreender a verdadeira ordem do universo, a imaginação acredita a realidade de um Deus transcendente e voluntarioso, nas mãos de quem os seres humanos não passam de joguetes. Dúvida metódica. Para fundamentar o conhecimento, o filósofo deve rejeitar como falso tudo aquilo que possa ser posto em dúvida. A dúvida é, portanto, um momento necessário para a descoberta da substância pensante, da realidade do sujeito que pensa. Através da dúvida metódica, o filósofo chega à descoberta de sua própria existência, enquanto substância pensante. A palavra cogito, penso, deriva da expressão latina cogito ergo sum, penso logo existo, e remete à autoevidência do sujeito pensante. O cogito é a certeza que o sujeito pensante tem a sua existência enquanto tal. Dualismo. Descartes, aplicando a dúvida metódica, chegou à conclusão de que no mundo haveriam apenas duas substâncias, essencialmente distintas e separadas: a substância pensante, correspondente à esfera do eu ou da consciência, a substância extensa, correspondente ao mundo corpóreo, material. O ser humano seria composto dessas duas substâncias. Essa era uma concepção que se chocava com a noção tomista aristotélica predominante, segundo a qual haveria tantas substâncias quanto seres existência. A metafísica cartesiana também incluía uma substância infinita, relativa a Deus, o ser que teria criado todas as coisas, mas essa substância não seria parte deste mundo, pois o Deus cartesiano é transcendente, está separado de sua criação. Descartes concluiu, porém, que o pensamento ou consciência é algo mais certo que qualquer corpo, pois ele considerava a matéria algo apenas conhecível se é o que é, por dedução do que se sabe da mente. Essa é uma concepção idealista, tanto em termos ontológicos como epistemológicos, pois prioriza o ser pensante em contraposição à matéria, bem como a atividade do sujeito pensante em relação ao objeto pensado. Deus imanente. Essa discussão sobre a diferença entre os dois termos permeia a religião e pode ser mais bem visualizada no contexto religioso. Podemos classificar as duas em relação ao pensamento religioso da seguinte maneira: imanência. Aqui, a concepção da ideia de Deus não se separa da matéria, sendo parte integrante e indissociável dela. Deus está em tudo, permeia tudo e não é uma entidade criadora, mas sim organizadora. Na filosofia, o pensador holandês Baruch Spinoza propôs uma ideia de Deus imanente e panteísta, resumida na máxima Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Deus seria uma substância presente em tudo e que participa de tudo. Transcendência. A tradição judaico-cristã e islâmica está baseada na noção de um Deus transcendente, ou seja, uma entidade primeira e separada da matéria, que foi responsável por criar a matéria. Para o cristianismo, porém, a figura de Jesus Cristo é a personificação imanente do Deus transcendente. Blaise Pascal, nascido em Clermont-Ferrand, na França, viveu na época do Grande Racionalismo, mas foi um dos principais críticos de seus contemporâneos e da confiança excessiva que mostravam ter na razão. Apesar de ter sido um grande matemático e físico, inventor da primeira calculadora, não aceitava o reducionismo matemático nas questões humanas. Exemplo disso é sua frase, lapidar: o coração tem razões que a razão desconhece. Pascal preferiu refletir sobre a condição trágica do ser humano, ao mesmo tempo magnífico e miserável, capaz de alcançar grandes verdades e gerar grandes erros. Para Pascal, a razão humana seria impotente para provar a existência de Deus, de modo que a crença no ser divino se assentaria apenas na fé. O supremo passo da razão está em reconhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Dessa forma, ele dirá: o coração e não a razão é que sente Deus, isto é, a fé. Deus sensível ao coração e não à razão. Cristão fervoroso, Pascal polemizou contra os deuses dos filósofos e dos sábios, um Deus transformado em engenheiro do mundo, que uma vez criado seguiria seu rumo em cego mecanicismo. Seu alvo principal era Descartes e sua concepção de um Deus das verdades geométricas. Grande racionalismo. Monismo espinozano.
O racionalismo foi uma corrente filosófica muito importante da modernidade. Como concepção de conhecimento filosófico, o racionalismo começa a tomar corpo durante o Renascentismo, mas suas primeiras origens podem remontar à filosofia grega, com as teses idealistas platônicas e a concepção do princípio da causalidade. O racionalismo tem como principal objetivo teorizar um modo de conhecer dos seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico como fonte do conhecimento verdadeiro. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na pura racionalidade, o que impõe também uma concepção inatista, isto é, de que as ideias têm origens inatas no ser humano, nascendo conosco em nosso intelecto e sendo usadas e descobertas pelas pessoas que fazem melhor uso da razão. René Descartes nasceu em La Haye, França, em uma família de prósperos burgueses. Decepcionado com a formação jesuíta que recebera, decidiu buscar a ciência por conta própria, esforçando-se por decifrar o grande livro do mundo. Temendo perseguições religiosas e tendo em mente a condenação de Galileu, autocensurou vários trechos de suas obras para evitar tanto a repressão da Igreja Católica como a reação fanática dos protestantes. Apesar disso, o que publicou é suficientemente vasto e valioso para situá-lo como um dos pais da filosofia moderna. Descartes afirmava que o homem deveria se basear na dúvida constante. Tudo poderia ser duvidado, exceto o pensamento. Se existe a dúvida, logo existe pensamento. Assim, duvidar de tudo era o primeiro passo para reconstruir e adquirir o conhecimento. Depois disso, dividir as dificuldades, estudando-as nível por nível e revisando-as com cautela e moderação. Era possível chegar à verdade. Até os dias de hoje, a obra de Descartes continua extremamente atual. Temos um maior detalhamento nas ciências, contribuindo para uma melhor especialização em determinadas áreas de estudo. Seu pensamento influenciou diversos outros importantes filósofos como Spinoza e Hobbes. E sua luta contra o senso comum seria importantíssimo em um país como o Brasil, recheado de preconceitos e ignorância. Opiniões embasadas no achismo e o costume de aceitar tudo que a mídia sensacionalista sugere, sem antes refletir sobre o assunto. Quantos fundamentos precipitados seriam reparados se duvidássemos e refletíssemos mais? Quantos erros não teriam acontecido na história política brasileira? Baruch Spinoza nasceu na Holanda, filho de imigrantes judeus de origem hispano-portuguesa. Em sua filosofia, desenvolveu um racionalismo radical, que caracterizou pela crítica às superstições religiosa, política e filosófica. Afinal, de acordo com o filósofo, a fonte de toda superstição é a imaginação.